pessoal, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da vida cotidiana de uma forma descontraída e descomplicada. Hoje nós temos um convidado aqui que é muito bacana, ele que é especialista em publicidade há mais de 10 anos, trabalha com comunicação, é designer, videomaker e editor de vídeos também. E ele está aqui comigo para a gente conversar um papo legal hoje sobre publicidade gospel. O que será? Será que é só é, jogo de cabeça, só... E como que é que funciona essa questão da publicidade gospel? Eu tô aqui com o Lucas, então. Lucas, se apresenta por gentileza pra galera, conta como que você trabalha. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu trabalho na área de comunicação já faz uns 10 anos, né? Por formação, não cheguei a terminar a rádio e TV, mas eu exercia o meu papel como designer, como fotógrafo, como videomaker há muito tempo, né? E estou nessa área como publicitário já faz um bom tempo. Há uns 5 anos eu e minha esposa fundamos a nossa agência, né? Então trabalhamos por conta, atendendo os clientes, enfim. É, a vida de marqueteiro há um bom tempo. Legal, legal. Eu também sou formado em publicidade, trabalho com publicidade aí há já uns 4 anos já também. Então a gente tá num papo legal hoje. Eu confesso que, galera, hoje vai ser talvez o assunto que eu mais gosto de conversar. Vai ser um assunto muito legal e vai ser bacana a gente conversar sobre isso. Mas antes da gente entrar na publicidade, propriamente dito, dentro da área gospel, dentro da igreja, eu quero que você conte um pouquinho mais sobre os dons espirituais, né? Como que a gente pode utilizar os dons espirituais dentro da igreja e daí já puxando pro lado do dom espiritual da comunicação mesmo, né? Bacana você falar sobre isso, porque ao longo da minha vida eu não diferenciava dons ministeriais de dons espirituais. Perfeito. E depois que eu descobri essa diferença, isso mudou completamente a minha visão de como exercer a minha função dentro da igreja. Lá em Efésios 4:11 fala sobre os dons ministeriais, que diferente dos dons espirituais, os dons espirituais ele vem com o Espírito Santo, né? É uma habilidade que Perfeito. você recebe, né, divinamente para exercer algo, certo? Agora, os dons ministrais têm a ver com vocação, tem a ver com você exercer aquilo que você tem naturalmente a habilidade para executar. Legal. E o mais bacana disso, o- e eu vou explicar o porquê é importante descobrir isso. Por exemplo, Jeremias 1:5 fala que Deus designou ele a profeta das nações antes do seu nascimento. E Paulo fala sobre cinco dons ministeriais, né? Que é apóstolo, profeta, evangelista, Perfeito. pastor e mestre. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, do qual, quando eu exerço alguma liderança, quando eu exerço alguém que eu vou orientar, aconselhar, descubra qual que é o seu dom ministerial, descubra qual a sua vocação. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, exercendo algumas funções, exercendo papéis dentro da igreja, que do qual a gente realmente não tem vocação para. Perfeito. Aí a gente, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando, entende? Então, assim, é muito importante a gente descobrir, será que eu tenho vocação para esse ministério de comunicação? Como que eu vou usar o meu dom ministerial de mestre para executar a área de comunicação? Percebe? E, entre outros, né? Como que eu vou executar o meu dom ministerial de evangelista dentro da comunicação? Né? Então, essa percepção é muito importante. Descobrir também os dons espirituais dentro desse aspecto importante na hora de exercer a comunicação. Perfeito. É bem importante, eu vou citar aqui também que a gente tem um teste dentro da Igreja Adventista que te ajuda a ver essa questão de E é dons muito bom. ministeriais. É muito bom. Então, se você tem curiosidade de saber qual que é o seu dom, você pode estar procurando aí no Google dons ministeriais, Igreja Adventista, e você pode então estar fazendo o seu teste ali. Ou a gente pode também colocar o link aqui na descrição do podcast hoje para você conseguir descobrir qual que é o seu dom e aplicar ele nas melhores áreas ali da sua igreja, do seu ministério, qual seja a sua igreja, qual seja o seu ministério. É isso aí. Então, trazendo um pouquinho mais para essa questão de dons ministeriais, eu quero saber como que começou então a sua jornada da publicidade dentro da igreja, a tua jornada do marketing dentro da igreja. Como que começou isso? Como que surgiu essa ideia? Vamos olhar lá para trás. Lá atrás, antes a comunicação era a sonoplastia. É, realmente. Não, Tu era o não sonoplasta da igreja. já fui por muito tempo, né? Sempre fui o menino da tecnologia dentro da igreja. Toda igreja tem um desse, Tem, né? verdade. Aí, dentro disso, a gente
O sonoplasta era o responsável por comunicar a igreja, informar a igreja, os programas da igreja, etc. Mas era uma comunicação interna, né? Olhando corporativamente, a Sim, gente fala de comunicação interna e comunicação... endomarketing, né, que a gente chama. Exatamente. Então a gente tem, né, que é diferente da comunicação para o público Claro, de claro. fora. Aí foi crescendo, né? As redes sociais cresceram junto, etc. Só que a mentalidade não cresceu junto. Esse é um grande problema. Uhum. A gente continuou informando através das redes sociais, não exercendo o grande potencial que as redes sociais têm. Então a gente, Fato. aí agora a gente tem um Ministério de Comunicação, né, que abrangeu para a gente ter mais conteúdos de fotografia, de vídeo. Uhum. Porém, todavia, a gente continuou normalmente, isso eu não estou falando de forma geral, onde Sim, todos sim. fazem isso, mas acabou acontecendo que a gente agora está, em vez de fazendo o papel de informação só interno, a gente está fazendo também na rede social. Perfeito. Essa é a questão. Mas começou ali, na sonoplastia, lá atrás, né, sendo o carinha que ia lá na frente, fazia os anúncios, slides, etc. Né? Eu fiz até um tempo, não façam isso, tá? Que é fazer informativo impresso. É, eu Horrível. lembro do informativo. Boletim, né, que a galera Boletim chamava. Boletim impresso. impresso. Nossa, eu não sei quem criou essa tendência. Horrível, porque o pessoal te entrega o negócio na sexta-feira mesmo você tem que imprimir, dobrar, recortar. Não, Não, não dá, e não daí dá, não depois a dá. galera, depois de um dia, joga fora, né? Não, não serve. Então, se for comunicar como, né, apresenta lá na frente da igreja, etc., usa as redes sociais para parte de informação. Legal. Então, como que começou? Como que você começou, então, a fazer essa parte de publicidade dentro da igreja? Tá. Pra você, como que foi o boom? Quando foi o que te despertou, né, isso? Trabalhando dentro da área, eu percebi que a gente usava muitas técnicas, a gente fazia um esforço e a gente tinha resultado, que era mais interessante. Quando você começa na área de publicidade, às vezes, será que isso vai dar certo? Eu aprendi isso, falaram que dá certo. Mas quando você aplica e realmente vê que dá certo para os seus Os clientes, gatilhos mentais, gatilhos psicológicos, mentais, né? todo planejamento Apelo estratégico e visual, sim. exatamente, né? Você faz isso de forma intencional, ok. Dá certo com os clientes, ok, né? Tô fazendo, eu cresci a rede social do meu cliente, eu cresci ele em venda, eu posicionei a marca dele. Aí eu sempre falava para minha esposa, que, né, também na área de publicidade, formada em publicidade, falei, nossa, a gente não poderia usar essas técnicas que a gente tanto usa dentro para os nossos clientes, fazendo eles venderem mais, do qual às vezes são coisas que não servem para muita coisa, mas né, tá Sim, vendendo sim. para dentro da igreja, onde tem uma ideologia, um princípio, uma base, do qual que é para a salvação eterna. Então, foi a partir daí que eu comecei a mudar a mentalidade. Na época, eu trabalhava na área de comunicação da igreja e a gente começou a trazer. Porém, dentro disso, a gente percebeu que a gente precisava não só fazer, mas preparar. Não adiantava só a gente fazer, né, executar, mas a gente teria oportunidade de preparar mais pessoas, porque assim, a grande comissão que Jesus faz é ir de fazer Discípulos, discípulos. sim, de fato. Não ir de fazer e tudo para a obra. Não, ir de fazer discípulos, para que Sim, isso se propague, né? Para que isso depois potencialize, né? Aquela pessoa sai dali e consiga exercer essa função de comunicação de forma eficiente e competente em outras igrejas, em outros momentos, sim. etc. E isso foi crescendo, né? Foi crescendo. Na época, era 2018, 2019, ali, a gente criou uma oficina de mídia, Massa. né? Onde a gente profissionalizou. Né? A gente pegou interessados, é claro, a gente tem que procurar interessados, por isso que é a parte importante de entender quais são Você os saber dons. quais são os seus dons ministeriais, né? Não adianta você colocar, porque você vai desperdiçar energia, né? Tem aquelas pessoas que, eu quero um ano sabático de cargo de igreja, porque ela não está exercendo sua vocação. Uhum. Aqueles que exercem sua vocação, você gosta da área de publicidade, né? Demais. Imagina, por mais que seja um dia extremamente cansativo de trabalho, você trabalhou, sei lá, 15 horas nesse dia, mas você teve bons resultados no final do dia. Nossa, É maravilhoso, né? Recompensador. recompensador. Então, tem que estar atrelado, não adianta nada. Uhum. E a gente profissionalizou.
E isso foi fantástico, porque Deus colocou isso no nosso coração num ano antes da pandemia. Olha só. O que foi fantástico, porque quando chegou a pandemia, eu já tinha um grupo de jovens que estavam ali alinhados, basicamente profissionalizados, para exercer uma função que foi extremamente Não, a necessária. pandemia foi um boom gigante, né, na parte de mídia e internet dentro da igreja, né? Foi um boom gigantesco. Gente, a igreja percebeu que isso valia a pena investir. Uhum. Né? Nessa época a gente conseguiu investimentos da igreja que eles nunca fariam se não fosse a Realmente, pandemia. realmente. Então, assim, internet mais veloz, né? Quem a igreja pensava, vamos E colocar tinha uma igreja internet que nem veloz. internet tinha, né? Exatamente. Então, a gente instalou uma treliça de luz enorme, porque a igreja era escura, fez vários investimentos em relação ao computador, né, até a câmera e etc., Sim. para a gente ter continuidade nos cultos e fazer as gravações, fazer as lives, etc. E isso foi, acho que fez com que é porque a gente, em 2020, infelizmente, a gente tem um afastamento de muitas pessoas da igreja, né? Sim, Principalmente de infelizmente. jovens. E tendo a oportunidade de ter os jovens trabalhando numa época como essa, porque realmente só eles poderiam estar exercendo isso, os mais velhos não poderiam estar, fantástico. Então, é algo que pode proporcionalizar e potencializar a eficiência do que a igreja está integrando e não servir somente para os Muito internos. bom. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer para você que é líder, você que está aí na liderança jovem ou em qualquer outra área, o seu jovem ele precisa se sentir útil. É o que o Lucas disse aqui. Na pandemia teve muita gente que saiu. Só que se o jovem ele se sente útil, ele acaba permanecendo mais porque ele se sente útil na obra de Deus. Então isso é muito importante. É extremamente importante você discipular, como vocês fizeram ali, e fazer com que eles se sentissem úteis na obra de Deus. E nada mais, nada menos que o jovem que hoje em dia está muito conectado nas redes sociais, é muito útil que ele esteja também ajudando nessa área que é fantástico, né? Então depois que vocês ali começaram a fazer na pandemia a questão das redes sociais para a igreja, vocês começaram a ter resultados. Como foi colher esses resultados? Como foi recompensador ter esses tipos de resultados? Fantástico, porque assim, a gente deixou um ministério muito forte, que deixou um legado na igreja do qual a gente executou esse. E também a gente teve jovens que executaram levaram isso como profissão para sua vida. Olha só, olha só que bacana. A gente criou um ambiente saudável, onde que eles pudessem aprender isso, e dali para frente, alguns pagaram faculdade, Legal. alguns exercem a função até hoje na área de marketing. Então, eles redescobriram a sua vocação ali dentro da igreja. E a igreja também tem que servir para esse tipo de ambiente, né? Onde você abre espaços saudáveis, onde ele possa desenvolver e até descobrir uma vocação profissional mais para frente. Porque, querendo ou não, a gente não pode separar o espiritual do resto, né? A gente somos Perfeito. integrais, somos espirituais, corpo e mente. Então, isso precisa acontecer dentro da igreja e isso proporcionalizou bons resultados, né, dentro ali da igreja. E é um ministério muito forte, até hoje, que não era aquele lance do Uhum. sonoplastia barra Sim. comunicação. Hoje é realmente comunicação, exerce uma função, exerce né, uma ideologia, um pensamento. Ficou realmente para cuidar da parte interna Meu, da comunicação. isso é muito massa, porque eu vou falar da minha experiência. Eu também comecei fazendo uma coisinha ou outra dentro da igreja. Fazia uma artezinha lá, fazia um videozinho aqui, outra coisa lá. Dentro do Clube dos Bravadores editava um vídeo ou outro. E acabou que isso despertou em mim a vontade de fazer publicidade. E aí veio que minha esposa também gostava da área de comunicação, fizemos publicidade juntos. Então isso se tornou a minha profissão. Então, realmente, quando você tem você dá para o jovem a liberdade de trabalhar dentro da igreja, isso desperta. A gente vê muitos cantores por aí que começaram dentro da igreja também. Então, O cantor a gente olha de forma mais fácil, né? Porque, mas aí também tem da área de sim, comunicação, nem sim, todo mundo é cantor. sim. Mas a igreja tem esse solo fértil que faz com que as coisas germinem e a gente pode descobrir várias vocações que podem se profissionalizar aí para a vida inteira.
Eu quero saber de você agora, como que a gente vê esse embate, né? Porque você disse que dentro da publicidade a gente sabe que são utilizadas muitas técnicas, muitos gatilhos mentais, muitos apelos emocionais, visuais. E como que isso funciona dentro da publicidade na igreja? Porque é muito delicado. O que que é realmente ministério? O que que é realmente sensacionalismo? Como que a gente pode equilibrar essas questões aí dentro da publicidade na igreja? Porque a gente vai ter uma visão sobre a publicidade onde ela tem o papel de manipular a mente das pessoas para Sim, poder a vender gente vê produtos e os serviços. grandes produtos as grandes publicidades de massa, né? Que popularmente era da TV, hoje tem já vindo mais para rede social, né? Então, Exatamente. Então, a gente olha dessa forma, né? E a gente tem um certo preconceito de trazer isso para dentro da igreja. Mas existe uma grande diferença entre você profissionalizar algo, uhum, intencionalizar algo perfeito. e, e de manipular algo. Assim, o mundo, né? Satanás e seus amiguinhos têm vendido ideologias através da publicidade, principalmente da propaganda, que é Uhum, diferente da publicidade, de forma muito eficiente. Então ele está vendendo suas ideologias, seus princípios, seus valores, uhum. seus comportamentos e influenciando massas. Ele já está fazendo isso Há muito tempo, há né? muito tempo. O que cabe a gente usar essas técnicas de forma, é claro, com princípios, não ferindo nenhum princípio, e usar isso para vender nossas ideologias, princípios e comportamentos e valores que nós temos como cristão para o mundo. Perfeito. Entendeu? Então, é claro que a gente não pode exercer aquilo que seja manipulativo, é claro que a gente tem que trabalhar com clareza, mas quantas empresas já não trabalham com clareza, com, né, com competência, com coerência, etc. A gente, como igreja, a gente pode também fazer isso. A gente deve fazer Deve isso. fazer, né? Deve fazer isso. Pelo contrário, Deus deu a oportunidade de criar isso. Não é somente para o mal, né? Existe também o bem. E se Deus nos capacitou para, e se a gente tem pessoas que têm dentro da igreja, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu já trabalho com isso, eu não vou gastar. Poxa vida, você tem um dom que Deus te deu, talento que Deus te deu, e você está usando somente para o mundo. Precisa potencializar isso para dentro da igreja, profissionalizar faz parte também, diferente de buscar somente um benefício, mas também poder, na oportunidade de vender a ideologia, os princípios que a igreja tem. Senão ninguém vai conhecer. Isso que você disse é muito importante, porque eu vou confessar que eu, às vezes, por trabalhar o dia todo com isso, às vezes chega no final do dia, pô, cara, dá uma preguiça de fazer alguma coisa ou outra que às vezes a gente tem que fazer para a igreja. E, meu, foi para mim isso, tá? Foi, como diz a Brenda, uma lapada na minha cara, porque se eu tenho esse dom, que Deus me deu, esse dom, eu tenho que usar para a obra dele também. Porque, de qualquer forma, se a gente falar para a parábola dos 10 talentos, o Senhor, que é o Deus, ele cobra sobre qual você usou os talentos para o quê? Você Perfeito. guardou eles, né? Porque ele está em relação à obra e não em relação ao mundo. Então, assim, mas a gente precisa pensar qual que é a nossa prioridade para a vida, Uhum. entendeu? Nossa prioridade é ser um baita de um profissional ou exercer a vontade de Deus acima de todas as coisas? Opa, pensar em refletir. Qual que é a minha premissa? Qual que é o meu princípio? O que que eu vivo? Em base de quê? Né? A gente, eu e a Fê se mudamos várias vezes nos últimos anos. Aí as pessoas Uhum. perguntam: ah, vocês mudaram por causa do trabalho? Não, porque Deus nos orientou para que a gente mudasse. Porque normalmente você faz uma mudança grande de estado, de país, etc., por causa do seu profissional. Sim, Porque você quer exercer o quê? Eu quero ser um bom profissional. Isso que faz quem eu sou. Mas a hora que você não tem mais isso, quem que você é? Deus te fez ou aquilo que você procurou ser? isso é muito importante. Nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, apesar de tudo. Exercer aquilo que Deus quer para nós, né? Então, esse tem que ser um princípio que deve ser vivido. Perfeito. Eu quero saber, então, se você consegue dar para a galera que está nos assistindo algumas dicas de como exercer a publicidade dentro das igrejas, como elas podem começar de pouquinho. Algumas igrejas ainda não têm isso, né? Algumas igrejas ainda não têm uma questão de
comunicação estruturada, bem estruturada nas redes sociais. Eu queria que você desse algumas dicas pra galera de como eles podem começar. Certo. Aos que não têm, falar uma frase muito importante: feito é melhor do que perfeito. Lá, tem. Deve ter. Não, do que seja o celular, não vou falar nem do computador. Tem um celular? Tem. Ele tira foto, tira. Ele faz uma arte? Faz. Gratuitamente faz. Tranquilo. Então, feito é melhor do que perfeito. Criar uma rede social é gratuito. Né? No Uhum. Instagram, no Facebook, seja como for. Gratuito. Faz. Tá. Mas não só fazer por fazer. Tem muita. Aí a gente entra no outro A aspecto. intencionalidade, né? Exatamente. Temos igrejas que fazem. E fazem muito bem. Muita foto bonita, muito vídeo legal, muito vídeo viral, né? E etc. Mas qual é a intenção e o objetivo? Então, faz uma coisa antes. Normalmente, quando a gente vai tratar com um cliente, a primeira coisa que a gente senta e olha para o cliente e fala assim: qual é o seu objetivo? E a Uhum. gente traça um objetivo de comunicação. Por quê? Porque você vai ter um alvo, uma meta para traçar. Ah, o meu objetivo é aumentar a rede social em seguidores. Mas que tipo de seguidores? Precisa começar a se perguntar isso. Ah, o meu objetivo é mostrar como são os cultos dentro da igreja. Ok. Mas qual é a ideia? Ah, o meu objetivo é comunicar os programas da igreja. Tá bom. Mas qual é a forma mais eficiente? Porque realmente só informar os cultos da igreja para os membros da igreja, você usa internamente. É. Faz Bota um uma, grupo do WhatsApp. faz um grupo, é muito mais eficiente do que a rede social. Porque assim, você tem a oportunidade na rede social de trazer pessoas que são não adventistas, né? Aí a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade. Que é, vai entrar automaticamente, você proporcionaliza para que criar uma rede social que seja. Você vai permitir que pessoas não adventistas entrem no seu Instagram. Se você tem uma comunicação somente interna, por exemplo, sei lá, Dia Mundial dos Desbravadores. Dia Mundial dos Desbravadores, venha participar com a gente. Falou nada. Você falou o O quê? que De que é que é isso? desbravadores? Aí, uma pessoa que não é adventista foi impactada, sei lá, né, por isso. Ela entra no perfil Dia dos Desbravadores. Muito legal, que não sei o que é isso, né? Não faz sentido pra mim. Já acham que a igreja adventista é uma seita, então imagina, vai pensar isso da mesma forma. Então, assim, aí como que eu posso mudar a mentalidade? Vou explicar, ó, Dia dos Desbravadores, Mundial dos Desbravadores. Desbravadores são como, sei lá, os escoteiros, etc. Eles exercem, são para crianças de 15 a, Uhum. etc. Você pode inscrever o seu filho, mesmo que ele não seja de. Nossa, eu posso inscrever o meu filho que não é adventista, que está todo domingo, o dia todo jogando videogame, eu posso ele Ensina fazer. valores, ensina ali Exato. respeito, ensina disciplina. Então venha participar e conhecer. Se você abrir uma porta. Sim. Entendeu? A mesma coisa quando a gente fala assim, a gente fala muito do Ministério de Recepção como um ministério que normalmente a gente não dá valor, mas tem um valor Excepcional, tremendo sim. Mesma também. coisa. É a porta de Você, entrada da igreja, né? você faz uma porta de entrada acessível. Então, assim, a gente precisa intencionalizar, traçar um objetivo de comunicação, fazer um planejamento. Mas eu não tenho tempo. Eu vou te falar uma coisa: fazer um planejamento e um objetivo de comunicação vai te economizar muito tempo. É melhor fazer um post por semana intencional com o objetivo certo do que fazer 5 na semana com um objetivo que, Não sei gera lá, é muito legal, engajamento, não muito gera bonito. resultado nenhum, né? A gente tem que sair do bonito e entrar para o intencional. Pode ser bonito? Pode, deve ser Precisa ser bonito, intencional. mas precisa ser intencional. Ser intencional sem ser consciente. Vai servir para pouca coisa. Perfeito. Meu, que papo bacana, cara. Muito bom. Nossa, conversar sobre isso é muito, muito, muito legal. Eu queria agora que você resumisse, né, que a gente tá acabando o nosso tempo. Eu queria que você resumisse em 4 pontos principais tudo que a gente falou aqui, para que a galera que ainda não tenha prestado atenção em tudo que a gente falou até agora, que eles possam prestar atenção nesses 4 pontos, então, que pode ser aí chave para a vida deles. Um ponto muito importante é você precisa entender se é realmente a sua vocação a parte de comunicação. Não é só porque você gosta. Precisa fazer parte da sua vocação. Então, fazer um teste de vocação, um teste de dons espirituais, um teste de dons ministeriais é muito importante. Você vai se redescobrir. E quando você exercer aquilo que realmente seja da sua vocação, além de você exercer com competência, você vai ser mais Mais feliz. feliz, exatamente.
O segundo ponto é quem é da área de comunicação e está exercendo isso, crie um ambiente muito, muito amigável para que outras pessoas possam ser discipuladas ali dentro Legal. e possam se redescobrir ali dentro, né? É um chamariz para o jovem trabalhar ali dentro. E se você criar um ambiente amigável, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, não, esquece o seu jeito, né? Proporcionalize a orientação para que seja feita da melhor forma possível nas condições que você tem. Uhum. Não esquece esse negócio de fazer do seu jeito. Existe um jeito de Deus que é melhor do que o seu jeito. Perfeito. Então, proporcione isso porque fazer discípulos é importante. Terceira coisa, publicidade, ela precisa ser usada dentro do ambiente de forma eficiente. Vou deixar isso como o terceiro ponto. Vamos tirar o preconceito. Tentar colocar a comunicação dentro da igreja. Se a sua igreja ainda não tem um ambiente de comunicação separado da sonoplastia, separe. Claro que pode ser o mesmo que o sonoplasta, pode. Talvez a sua igreja seja muito pequena Uhum. e Sim. tenha que ser essa pessoa. Mas você tente separar. Porque o cara que está fazendo a parte de sonoplastia, ele está cuidando da parte de sonoplastia. Né? Então, ele está focado ali. Eu acho que o quarto ponto, já que você já está fazendo publicidade, já começou a fazer a publicidade, propaganda, marketing, dá uma estudada. Às vezes, eu não sou dessa área, eu faço, sei lá, eu trabalho como contador, mas eu gosto faz parte, sei lá, da minha vocação, né? Porque eu resolvi fazer contador porque ia dar dinheiro. Meu pai dizia, tá, mas já está fazendo ali dentro, dá uma estudadinha. Né? Tem muita coisa no YouTube, muitos conteúdos ótimos, né, na internet Exatamente. Hoje em para dia, isso. marketing digital Tem de tudo, né? tem de tudo, tem bastante coisa. Então dá uma estudada, tenta entender o que é planejamento estratégico, o que é um objetivo de comunicação, como fazer, sei lá, uma análise SWOT, nem que seja o mais básico possível, que é os pontos fortes, os pontos fracos que a igreja tem, e etc. E tenta fazer isso. E aplicar isso para dentro da igreja. Não só em fazer arte bonita, não só fazer em foto bonita, não só... Eu acho que isso é uma consequência natural daquilo que você for desenvolvendo. Isso precisa ser. A gente normalmente vai pelo, né, o processo... Pela estética primeiro, né? Pela estética primeiro e depois a gente vai pela estratégia. Não, a gente precisa pensar na estratégia, intencionalizar cada conteúdo que a gente fizer. E idear isso aí para trabalhar com comunicação. Muito bacana, galera. Que assunto massa. Então a dica que fica, né, para hoje, seja intencional. Se você quer fazer a comunicação aí do seu grupo de jovens, da sua igreja, seja intencional. Lucas, muito obrigado por esse papo muito legal que a gente teve hoje. É um prazer ter você aqui com a gente e esse foi então o nosso BeiraCast de hoje. Espero você aqui então na semana que vem, né? Nós temos mais, não se esqueça então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Se você ainda não segue o BeiraCast aqui no Spotify também, siga para você ter as notificações e te vejo na semana que vem. Valeu? Falou? Valeu.